Aleluias, graças a Deus. Feche seus olhos, queridos, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nessa manhã, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas do Senhor. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas, neste lugar. Pedimos, Espírito Santo de Deus, ocupa o teu lugar de honra, ocupa o teu lugar em nossos corações e não deixe que nada nos desvie do teu propósito, nos afaste da tua vontade, mas nos guia nesta manhã no entendimento, no conhecimento da verdade. Nos limpa, nos purifica através da tua palavra, nos direciona ao centro da tua vontade. E ocupa, Senhor, o teu lugar de honra nesta tribuna, neste altar. Ocupa o teu lugar de honra neste culto, em cada coração. Que seja tudo para a honra, para a glória e para louvor do teu nome. Amém e amém, Jesus. Aleluias. Amém, queridos. Graça e paz. Podem sentar, amém. Aleluias. A vocês que nos assistem, nós estamos participando nesta manhã da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Manancial de Araxá. E é muito bom acordarmos pela manhã e termos a oportunidade de crescer no conhecimento e na palavra do Senhor, sermos direcionados pela palavra do Senhor. E a minha oração nesta manhã é para que o Espírito Santo de Deus fale em cada coração. A minha oração nesta manhã é para que você seja impactado pela palavra que vem do alto, que vem de Deus. Amém? Que diminuamos para que o Senhor cresça. Louvado seja o nome dele, do Senhor Jesus. Nós vamos meditar nesta manhã em João, Evangelho de 2 João, capítulo 14. Nós iremos ler 3 versículos. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 16 e o versículo 26. Nesta manhã, eu gostaria de trazer ao seu coração a importância do Espírito Santo e a sua evidência na igreja. Como é importante estarmos cheios do Espírito Santo. Como é importante a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo de número 1, versículo de número 16 e versículo de número 26. Amém? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Capítulo 14 do Evangelho de João começa trazendo um consolo, um alívio para a alma, para o coração daquele que está atribulado, angustiado, dizendo: não fique assim,
creia em Deus, creia também em mim. Palavras de Jesus Cristo para os seus discípulos, para nós, para a sua igreja. Não fique atribulado. As lutas e adversidades da vida muitas vezes tentam tirar o nosso foco do propósito de Deus, da vontade de Deus, da direção de Deus. São dívidas, contas a pagar, contas vencendo, enfermidades, adversidades das mais variadas, como perseguições, o inesperado, situações que surgem sem que você nem imaginasse que pudesse existir algum problema ali, ou alguma situação daquele nível, e às vezes você se depara com essas situações, não é assim? Mas, graças a Deus, que não estamos sozinhos, a igreja não está sozinha, você não está sozinho, somos guardados, somos orientados, somos edificados todos os dias pela palavra de Deus, e todos os dias Ele nos convida para um renovo, para uma restauração, para um quebrantamento genuíno e verdadeiro com o Senhor. Todos os dias Ele nos convida a viver na sua presença, que é o lugar seguro. O lugar seguro é na presença de Deus. Os nossos valores monetários não é um lugar seguro. O nosso intelecto, sabedoria, entendimento, não é um lugar seguro. O nosso aconchego do lar, por mais gostoso e maravilhoso que seja estar lá, não é um lugar seguro. Mas na presença de Deus, temos de fato lugar seguro. Na presença de Deus, podemos estar vivendo as turbulências da vida e estaremos seguros. Podemos estar passando por situações do inesperado, mas estaremos seguros nele. E é isso que Deus quer dizer para você nesta manhã. É isso que Deus quer que você tenha convicção. Não é nem que você saiba, porque saber você já sabe. Mas Ele quer que você tenha convicção. Tenha convicção de que o Senhor se faz presente através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a confirmação da presença de Deus no nosso meio. Amém? Ele é o representante legal de Cristo. Sabe por quê? Porque ele foi enviado em seu nome, sua presença representa a continuidade da obra de Cristo. O que seríamos de nós sem o Espírito Santo de Deus? O que seríamos de nós sem a presença dele viva e real em nossas vidas? E o texto que nós lemos, tanto o versículo 16 como o versículo 26 de João capítulo 14, vai nos falar sobre aquele que é Consolador, o Espírito Santo, Consolador. Aleluias. Como é bom termos o Consolador. E segundo o texto bíblico, a palavra Consolador no original, no grego, é Paracletos, que quer dizer advogado, quer dizer assistente legal, intercessor, conselheiro, aquele que nos consola de fato, aquele que está trabalhando, cuidando de todos nós, o Espírito Consolador, o Paracletos, é aquele que intercede,
E às vezes não sabemos nem como orar, não é assim? Tem gente que fala assim, eu não sei orar. E de fato não sabemos. Não existe uma regra para a oração. Existe uma necessidade de oração. E você precisa orar. E você deve orar com as palavras que você tem, com os argumentos que estão na sua memória, no seu coração. E às vezes você vai falar do seu jeito, da sua maneira. Mas você precisa ser sincero, você precisa realmente rasgar o coração para Deus. E quando assim fazemos, temos então o Paracletos, o Consolador, o intercessor, o assistente legal, aquele que de fato vai interceder por nós, vai fazer com que as nossas orações cheguem ao trono de Deus, aquele que vai nos ensinar, que vai nos instruir. E quando falamos em Espírito, porque nós estamos falando hoje sobre a importância do Espírito Santo, sobre a sua evidência na igreja. E quando falamos em Espírito, o que é Espírito? Espírito no hebraico, ruach. Lá no grego é pneuma. Quando nós citamos o grego ou citamos o hebraico, nós estamos nos referindo aos textos originais da Bíblia, amém, irmãos? A Bíblia originalmente foi escrita no hebraico e no grego. Existem pequenas porções em aramaico no texto bíblico original. Mas, basicamente, o Antigo Testamento, ele foi escrito no hebraico, e o Novo Testamento foi escrito no grego, e traduzido, e chegou até nós, glória a Deus por isso. Veio de muitas traduções, até chegar ao nosso encontro, e aí nós vemos muitas traduções da Bíblia, né? Várias traduções, várias linguagens, com um objetivo único, fazer com que você compreenda a palavra, fazer com que você entenda a verdade, fazer com que o seu entendimento se abra, e a linguagem mais fácil para você é a que você deve adquirir. E aí nós buscamos algum entendimento no original, né? Usamos aí de algumas ferramentas da teologia para ir lá no original e buscar o que essa palavra no original grego e hebraico pode ter de aplicação para nós hoje de uma forma muito mais ampla dentro desse texto. E pneuma ou ruach é vento, é sopro, é ar. E quando nós falamos em Espírito, nós também falamos em vida. O Espírito Santo em nós é a vida de Deus em nós, meu irmão. Amém? Quando nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Paulo assim relata: não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, somos habitação do Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós estamos falando da vida que Deus está nos dando nele. Amém? Quando lemos Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus forma o homem do pó da terra, a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida. Deus soprou. O termo soprou, no hebraico ali, é ruach, vento, ar. O ar da vida de Deus, e o texto vai dizer que o homem então passou a ser alma vivente, passou a ser um ser vivente, porque Deus trouxe vida, o sopro de Deus trouxe vida àquele barro que estava sendo moldado por Deus.
Quando o Espírito de Deus está sobre nós, a vida. O sopro de Deus sobre a sua vida é para que você tenha vida em Deus. Amém? Aleluias. E aí nós encontramos uma promessa no Antigo Testamento que o Espírito Santo seria derramado sobre nós. Que haveria o derramar do Espírito de Deus. Essa promessa ela se encontra em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, quando o texto diz, eu vou sintetizar aqui o 28 e 29, dizendo que há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? E aí nós temos o texto inteiro que vai dizer: vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões, porque o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E de fato, isso aconteceu. De fato, nós vamos presenciar no texto bíblico, a partir de Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. O Espírito Santo, no entanto, para que você entenda, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus e ele é a terceira pessoa da Trindade. Se nós lermos Mateus capítulo 28, versículo 19, lá está escrito: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando falamos no Espírito Santo, falamos em Deus. É interessante isso, porque quando oramos, nós estamos orando e dizendo: Deus abençoe. Daqui a pouco estamos falando: Jesus derrama suas bênçãos. Daqui a pouco estamos falando do Espírito Santo. Não tem como, no meio da oração, separar Deus, Jesus e Espírito Santo, porque são três pessoas, mas é um único Deus. Por isso oramos a este Deus que está manifesto em nós, na pessoa do Espírito Santo. Amém? Aleluias. A Bíblia diz que Deus, ele é amor. Amém, querido? Deus é amor, concorda comigo? A Bíblia diz isso, né? João, epístola, 1 João, carta de João, né? A epístola, ou 1 João, ou carta de João, capítulo 4, versículo 8, né? Está assim escrito: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Nós estamos falando que o Espírito Santo é Deus, e a manifestação, a revelação dele, a evidência do Espírito Santo em nós, é o amor. É o amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Se nós lermos na carta de 1 João, a epístola de 1 João, capítulo 4, no verso 16, também está escrito: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Permaneça no amor, porque Deus vai permanecer em você. Mantenha o foco na vontade de Deus, porque Deus vai se revelar na sua vida através do Espírito Santo para lhe ensinar a amar. E aí, quando o mundo vai dizer assim, revida, você ama. Quando o mundo vai dizer assim, brigue, você ama.
quando o mundo vai dizer assim, retribua o mal com o mal, o Espírito Santo vai te ensinar a perdoar. Amém, queridos? Portanto, dentro dessa perspectiva, nós podemos ler então, 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 1 em diante, que vai dizer que ainda eu não fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como prato que retine. Então nós percebemos que o homem sem amor é igual o homem sem Deus, sem o Espírito Santo, portanto vazio. E a manifestação de falar em línguas dos homens ou dos anjos não é aqui apontado por Paulo como a evidência do Espírito Santo. Porque ele está dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. O homem sem amor, né, é igual o homem sem Deus, sem o Espírito Santo, portanto, ou seja, mera encenação, mera apresentação. Hoje nós nos deparamos com muitos mais emocionados do que transformados. Existem pessoas que são mais emocionadas, que querem evidenciar algo que na prática do dia a dia não tem, que na sua vida não tem. E aí, meu irmão, nós então nos deparamos com uma situação muito interessante. Nos deparamos aqui com um texto que nos mostra que você vai evidenciar o Espírito Santo de Deus na sua vida através do perdão, do amar, através da busca de vidas para Cristo, através da evangelização, através do suportar os mais fracos, de chorar com os que choram. Aleluias. Tem muita gente rotando santidade e não vive isso. Amém? Isso é um alerta que Paulo nos fala em 1 Coríntios, capítulo 13. É por isso que Davi, irmãos, depois que ele pecou, quando Davi peca, quando Davi se afasta de Deus, quando Davi se desliza na presença de Deus, nós vamos ler lá no Salmo 51, no versículo 11, não me expulses da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós vemos Davi então suplicando, para que ele não perdesse a presença de Deus na sua vida, para que ele não fosse expulso da presença de Deus. Como disse Pedro, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Aqui tem palavra de vida eterna. Para onde iremos sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo de Deus sobre nós? Portanto, nós precisamos da presença de Deus diariamente para nos ensinar a nos arrepender, para nos mostrar onde estamos pecando, aonde estamos errando, para nos mostrar o caminho de volta. Amém? É Ele que nos mostra o caminho. É Ele que nos fala volta para a minha presença. E o Espírito Santo, Ele foi importante também no ministério de Cristo, e Ele já se apresentava no ministério de Cristo. Amém? Nós vamos ver Mateus capítulo 3,
do versículo 14 ao versículo 17, quando Jesus ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo de Deus já se fazia presente. Olha lá, mas João opunha-se, dizendo, João estava se opondo ao batismo de Jesus, quando Jesus foi até ele, para ser batizado. Amém? Careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus respondendo, vai dizer, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E após Jesus ser batizado nas águas, após acontecer ali, um momento entre a presença de Deus, Cristo e o Espírito Santo, Jesus também é conduzido pelo próprio Espírito ao deserto. Em Mateus capítulo 4, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo. Após esse momento da tentação, nós vamos ver também, na sinagoga, Jesus confirma a presença do Espírito Santo, lendo um texto que não tinha capítulo e versículo. Ele abre um pergaminho, mas ele lê exatamente Isaías capítulo 61. O que está escrito em Isaías capítulo 61? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse é o texto que nós vamos ver Jesus lendo em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Quando ele lê esse pergaminho de Isaías, exatamente no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Espírito do Senhor está sobre você, amém? Sobre a igreja do Senhor. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. E nós temos, portanto, uma missão. Qual é a missão? A mesma que Cristo relatou nesta leitura. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. A palavra evangelho significa boas novas, amém? Quando nós falamos evangelho, o que é o evangelho? Boas novas, lá no grego euangelis, tá? E boas novas. Quando Jesus fala das boas novas, Jesus está se referindo a falar dele, a falar de Cristo, a pregar o evangelho genuíno. A notícia nova que viria é que Jesus ama o pecador, perdoa o pecador e preparou um lugar no céu para o pecador. Humanamente falando, as pessoas não acreditam na regeneração de um drogado, de um viciado. Muitas pessoas não acreditam na transformação de alguém que vivia na prostituição, que cometia atos ilícitos, tanto para a lei, para a sociedade, como para Deus. As pessoas discriminam, e quando vêm essas pessoas na igreja, vão dizer assim, olha lá, aprontou até, agora foi para a igreja. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Pronto, faz, agora está na igreja. As pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, elas não compreendem isso. É por isso que Paulo vai dizer que o evangelho para o mundo é loucura. A palavra para o mundo é
loucura, mas para aqueles que creem é o quê? O poder de Deus. Amém? Porque transforma de fato, muda de fato a vida do homem. Eu costumo dizer que a igreja, na verdade é uma brincadeira, né? Mas a igreja está cheia de ex. Né? A igreja é o lugar dos ex. Né? Ex, drogado, ex, viciado, amém, irmãos? Esses ex pessoas do mundo, né? Eu era, hoje eu não sou mais, hoje eu sou de Cristo, né? Hoje eu sou transformado. Tem até um hino, eu era do mundo, agora não sou mais. Então agora eu sou um ex, alguma coisa, né? Aí pode ser um ex-traficante, ex alguma coisa, né? A igreja é o lugar do ex mesmo, né? Mas do novo homem, do homem regenerado, do homem transformado. E esta é uma ação do Espírito Santo. A Bíblia diz no Evangelho de João 16, que quem convence o homem do pecado, do juízo, é Ele. É o Espírito Santo de Deus. A nossa missão e obrigação em estarmos cheios do Espírito é falarmos, é anunciarmos e saber que Ele vai nos direcionar, vai orientar. A palavra de Deus nunca vai voltar vazia. Quando ela é a palavra de Deus, ela vai trazer impacto, ela vai trazer transformação. E existe alguém precisando ouvir você falar. Existe alguém precisando que você fale. Amém? Que você pregue. E uma das formas de se evidenciar a presença de Deus, como eu sei que o Espírito Santo de Deus está sobre a igreja, está sobre a minha vida, né? Já que nós desmistificamos a ideia do falar em línguas, porque o próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer que tem gente que fala a língua dos homens e dos anjos e continua vazio. Se ele está falando a língua dos homens e dos anjos e está vazio, ele não tem o Espírito Santo. Bom, se ele não tem, quais são as evidências? Porque a igreja pentecostal e neopentecostal pregou muito isso, que a evidência do Espírito Santo era exatamente o falar em línguas. Eu me converti numa igreja pentecostal. E no meu primeiro ano de conversão, eu fui ensinado que para mim faltava algo. Olha, para você ainda falta alguma coisa. E eu falava, o que falta? Falta você falar em línguas. Porque se você não falar em línguas, o Espírito Santo ainda não está em você. Você ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Amém. Então eu comecei a buscar. Falei, meu Deus, se falta o Espírito Santo, me dê o Espírito Santo. Me enche, me traz sobre mim, Senhor, esse Espírito Santo que está faltando na minha vida. E aí, eu perguntava, como que eu vou receber o Espírito Santo? E aí eles diziam, vai orar e comece a glorificar. E vai dizendo glória, 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 aleluia, 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 glória, 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 até você falar em línguas. E assim eu fazia. E tinha dia que eu ficava lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, só glória, 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 aleluia, 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 aleluia. Nada acontecia. E eu falava assim, não é possível. Tem alguma coisa muito séria comigo, tem alguma coisa muito errada comigo, porque minha língua não embola, não sai essa língua estranha que todo mundo fala que tem que ser, porque eu tenho que falar para confirmar que eu tenho o Espírito Santo. Para piorar, o dirigente da igreja que eu fazia parte dizia assim, você só vai pregar se você falar em língua. Só sobe no altar quem tem o Espírito Santo. Enquanto você não falar em línguas, você não pode nem subir no altar. Falei, pronto, lascou tudo. Mas na verdade, é um ensinamento equivocado. Não é isso que a Bíblia nos ensina.
Não é esta a evidência do Espírito? Se nós começarmos a ler o capítulo 12 até o capítulo 15 de 1 Coríntios, nós vamos ver Paulo falando sobre os dons do Espírito, amém? Capítulo 12 de 1 Coríntios até o capítulo 14, Paulo fala sobre os dons do Espírito. Ele faz uma parada no meio para falar que esses dons, precisam de uma evidência muito maior, que é o amor. Capítulo 13. Paulo vai dizer que este é o caminho da excelência, o amor. Para alcançarmos de fato uma evidência do Espírito, precisamos andar no caminho da excelência. E o caminho da excelência está no amor. E o amor que Paulo vai tratar é o amor segundo a ótica de Deus, não a ótica do homem. Porque na ótica de Deus, em 1 Coríntios capítulo 13, o amor não acaba. E o amor na ótica humana acaba, porque o amor na ótica de muitos dos homens é um sentimento, é uma emoção. E todas as emoções e todos os sentimentos passam. Correto? Se eu dizer que o amor é um sentimento e hoje você está com muita raiva, eu não posso dizer que você está amando. Porque se o amor é um sentimento, o seu sentimento agora não é de amor, mas de raiva. Então você não está amando. Mas o amor, segundo 1 Coríntios capítulo 13, ele é um caminho. Ou seja, Paulo vai dizer, passo a mostrar-vos um caminho ainda mais excelente. Se é um caminho, é um estilo de vida. Se é um estilo de vida, é uma decisão, é uma atitude, que envolve sentimentos? Sim, envolve sentimentos, mas supera qualquer sentimento, está acima de qualquer sentimento. Mesmo eu irado com você, chateado com você, nervoso com você, bravo com você, triste com você, amargurado com você, eu vou te amar. E a prova do meu amor está nas minhas atitudes, nas minhas ações, porque eu não vou devolver o mal com o mal, porque eu vou te mostrar uma atitude diferente da que o mundo espera que eu dê para você, hein? Enquanto o mundo diz para mim retribuir o mal com o mal, eu vou ter uma atitude contrária e vou lhe apresentar o amor, o perdão. Vou ter uma atitude de brandura, de mansidão, que é o que Deus espera de nós, que é possível apenas na vida daqueles que têm de fato o Espírito Santo. E quando eu tenho o Espírito Santo, eu consigo ter essas atitudes quando eu oro, irmãos. Quando eu busco, quando eu estou em comunhão de fato com Deus, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou orando. Se você orar, buscar a Deus, você vai ver que Ele vai te ensinar a ter atitudes diferentes da que você humanamente falando teria diante de colapsos, diante de estresse gigantesco, diante de situações de conflito. Amém? Então o Espírito Santo se evidencia de fato na vida daquele que crê. Crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo, crer na palavra de Deus, é de fato o que evidencia o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então vamos ler dois textos. O primeiro no Antigo Testamento, em Provérbios, capítulo 1, versículo 23. Provérbios, capítulo 1, versículo 23. Assim está escrito: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Portanto, convertei-vos pela minha repreensão, a palavra de Deus.
vindo sobre nós, ela tem que promover mudança, né? Arrependimento, conversão aqui, é arrependimento, que no grego é metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de atitude. E se esta palavra veio sobre mim, e eu aceitei esta repreensão, então, ele diz que abundantemente derramaria sobre nós o Espírito, e nos faria compreender as suas palavras, nos faria saber, nos traria entendimento da sua vontade. Como alguém pode receber o Espírito Santo de Deus se ele não aceita? Se ele não se dispõe a ouvir a voz de Deus, se ele não se dispõe a ouvir a vontade de Deus sobre a sua vida, de fato este ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus. Agora olha lá Efésios, para ficar mais claro ainda, Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui Paulo está dizendo que nós estamos nele porque nós ouvimos primeiro a palavra, o evangelho da nossa salvação. Ouvimos, cremos, nele crestes, então não é só ouvir, é crer. E aí sim fostes selados pelo Espírito Santo da promessa. Portanto, a evidência do Espírito Santo de Deus na sua vida é se você creu, se você acredita, se você recebeu de fato essa palavra no seu coração de salvação e disse: eu quero Jesus Cristo na minha vida, você de fato se encheu de uma abundância de graça, de alegria, de prazer na presença de Deus, e de fato, esta é a marca da promessa na sua vida. Esta é a marca de Cristo, não falar em línguas. Porque quando nós lemos, voltando aí para finalizar o que eu dizia sobre 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14, quando Paulo fala dos dons do Espírito, Paulo vai dizer que falar em línguas é o menor dom. É o menor dom. Como o falar em línguas é apresentado na Bíblia como o menor dom e a evidência fundamental do Espírito Santo na igreja, está equivocado, está errado. A evidência do Espírito Santo de Deus na minha vida, na vida da igreja, é a transformação de vidas, é as pessoas ouvirem a palavra e crerem nesta palavra, e mudarem de vida, mudarem de atitude, e os dons complementarão o trabalho da obra missionária, complementarão o trabalho de evangelização, complementarão você como um homem e mulher que se dispôs a servir ao reino. Então Deus com certeza lhe dará talentos, e você irá pregar, você irá evangelizar, você irá cantar, você irá fazer coisas lindas através dos dons do Espírito Santo, que às vezes você diz assim: eu de mim mesmo nem faria, mas Deus te capacitou, Deus te preparou para isso, e você está falando aquilo que o Senhor está mandando você falar, porque hoje você é cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus na vida, aí sim eu vou pregar o Evangelho, aí sim nós vamos falar das boas novas de Jesus. Nós vivemos um tempo em que a igreja está preguiçosa, irmãos, preguiçosa, somos preguiçosos para pregar o Evangelho. A igreja ficou acomodada ao ponto de achar que a obrigação de pregar o Evangelho
é do pastor. Sabe o que está acontecendo aqui agora? Deus está te alimentando. Deus está te alimentando. Você está sendo nutrido pela boa palavra. Você está sendo fortalecido pela boa palavra. Para que você faça a obra do reino. Porque você é ovelha, amém? E nós, como ovelha, a Bíblia vai dizer que nós somos ovelhas. E Ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Mas a ovelha tem por obrigação de gerar ovelhas. Porque ovelha gera ovelha. E aí nos acomodamos. Falamos de muitas coisas durante a semana. E ainda damos a desculpa, né? Damos a desculpa de que não tivemos uma oportunidade de falar. Quantos né, já falaram assim, eu estou esperando uma oportunidade para falar de Jesus. Eu estou esperando uma oportunidade para pregar o Evangelho, né? E aí nós temos aqui, né? Vou até ler esse texto agora para os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pregue a palavra, meu irmão. É orientação. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. E às vezes a gente está esperando uma oportunidade. A oportunidade é agora. A oportunidade é hoje. Não, estou esperando o melhor momento. Ele vai me dar uma abertura. E aí a abertura, tem abertura para falar de futebol, né? Tem abertura para falar do vizinho, tem abertura para falar dos projetos, dos sonhos para daqui tanto tempo, da construção, do trabalho, para falar de muitas coisas. E aí nós estamos esperando uma abertura que ninguém vai dar, que você tem que abrir. A abertura que tem que fazer é você. Mas ali é difícil, ali é uma porta impenetrável. Arruma essa porta, vai lá e fala assim, eu vim falar do Evangelho hoje. Eu vim dizer que Jesus te ama, que Jesus salva, liberta, que Ele morreu na cruz porque Ele viu que você era um pecador que sozinho não ia encontrar salvação nele. Essa história de religião para religar o homem a Deus é balela. Você precisa se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador, porque aí sim você vai morar no céu. Pronto. O Evangelho é isso, irmão. O Evangelho é entender esse amor divino por nós, e Deus espera que você fale isso. Ah, mas vamos chamar de louco. Bom, para muitos aí o crente é doido, é louco, é fanático. Mas essa palavra, como nenhuma outra, libertou milhões. Não teve nenhuma outra palavra. Se você pegar Maomé, Confúcio, Buda, esses camaradas aí das grandes religiões dos séculos passados, você vai ver que nenhuma das palavras desses homens de fato transformaram um homem como a palavra de Jesus Cristo. Porque essa palavra, ela é viva, irmãos. A Bíblia diz que é uma palavra viva, mais penetrante do que espada de dois gumes. É a palavra do Senhor Jesus. Ela transforma o homem. E aí Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo exatamente para isso, para pregar. Lucas capítulo 24, versículo 49, está escrito assim: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi a palavra que Jesus disse para os seus discípulos. E aí em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: Mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então nós vemos a palavra virtude, poder, que do grego quer dizer dynamis, quer dizer
força, quer dizer capacidade, quer dizer abundância, que só há na vida daquele que está de fato na palavra de Deus, que nasceu de novo, que recebeu a Jesus de novo, que buscou estar na presença de Deus. Esse vai ser capacitado, esse vai ter abundância, esse vai ter força para pregar, para falar de Jesus. Então ele vai dizer: fique lá em Jerusalém, vocês serão revestidos de capacidade, de poder. O Espírito Santo de Deus virá sobre vós. E é isso que o Espírito Santo quer fazer sobre a vida da igreja, sobre a minha vida e sobre a sua hoje, nos capacitar. É isso que ele está fazendo hoje, é isso que ele está fazendo agora, te capacitando e dizendo assim: eu estou te enchendo de abundância da minha presença, do meu Espírito. Você, portanto, está cheio, né? Até porque tem muita gente que ora e pede para ser cheio, né? Enche-me, Senhor. Tem até um hino assim, né? Enche, não tem? Até eu transbordar. Para que ser cheio? Você quer ser cheio e está orando e está dizendo: enche-me, Senhor, até eu transbordar. Porque nós temos que transbordar mesmo. Mas para quê? Para que outras pessoas conheçam esse amor, para que outras pessoas sejam inundadas, impactadas desse amor. E tem que ser transbordando mesmo. Crente cheio não resolve não, tem que transbordar. Porque o cheio é egoísta, ele quer só para ele. Ele chega e fala: ô cheio, o alimento hoje, pastor William hoje, que palavra, é maná do céu, alimento bom. E vai para casa e acabou, né? E vai ficar comendo a palavra ali, alimentou, tá bom. Mas quando eu transbordo da palavra, é diferente. Porque quando eu transbordo da palavra, significa o quê? Né? Que eu tenho para dar, eu tenho para oferecer. A palavra de Deus, ela não é só minha, ela é para a humanidade, ela é para o meu vizinho, ela é para minha mãe, ela é para o meu pai. Por isso o salmista vai dizer assim: unge, Senhor, a minha cabeça com óleo, e que o meu cálice transborde. Você precisa transbordar de Deus, meu irmão. E transbordar de Deus significa falar dele na tua empresa, no teu trabalho, na rua, para o teu vizinho, para o teu colega. Transbordar de Deus significa você estar em tempo, em fora de tempo, dizendo o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto a humanidade precisa de Deus, e precisa de Deus, e precisa do Senhor. Nós estamos vivendo tempos estranhos, irmãos. Eu tenho acompanhado noticiários de Araxá e nunca vi tantas notícias de criminalidade nos últimos dias como eu tenho ouvido sobre Araxá. Araxá tem entrado para o cenário assim, de noticiários ruins, coisas que a gente não via tanto. Estava comentando com o pastor William, nessa noite foi difícil dormir lá perto da minha casa, atrás da minha rua lá. Deram 6 tiros, acertaram 5 num, esfaquearam o outro, ninguém sabe se está vivo ou se está morto. E foi uma bagunça a madrugada inteira, grito, correria, próximo da minha casa. E nós precisamos nos posicionar como igreja, porque o adversário está ceifando vidas, o inimigo está matando, porque essa é de fato a articulação dele: matar, roubar e destruir, é de fato a articulação do mal. Mas Deus quer que você faça a diferença. Por isso esse texto vai dizer, no versículo 8 de Atos capítulo 1, ser-me-eis testemunhas, que no grego é mártires, ou mártires, que é um termo geralmente usado em sentença judicial. Quando era aplicada alguma sentença, essa pessoa era chamada de mártir, condenado, alguém que, se preciso for, com sua morte, daria testemunho da verdade. Quando Jesus disse: ser-me-eis testemunhas, Jesus está dizendo assim: essa abundância, essa capacidade, essa coragem que o Espírito vai dar sobre vocês, é para que vocês preguem, e se preciso for, vocês irão morrer.
A vida de vocês serão entregues nas covas dos leões, nas arenas dos gladiadores, mas vocês não abrirão mão da minha palavra, não negarão meu nome. E aí hoje tem gente largando Jesus, porque a irmã não cumprimentou a ela na igreja. Tem gente fazendo biquinho para o outro, por causa de coisas bobas e banais. Ah, ela não me cumprimentou, ele não me cumprimentou, ele não me viu, ele não me olhou, não sei o quê. Por coisas simples, irmãos. Ah, não lembraram de mim. Também não lembraram de mim muitas vezes, e podem não lembrar de você. Mas Jesus não esquece de você. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama, diz o texto bíblico? Está fazendo uma pergunta. Pode? Alguns vão dizer que não. Mas hoje, nos dias atuais, a gente vê que ainda assim, pode. Nós vamos ver que tem mães aí que abandonam seus filhos, que colocam seus filhos em sacolas e jogam lá na Lagoa da Pampulha, no lixinho aí qualquer. A gente já viu isso nos noticiários. Então pode, ainda que seja algo bárbaro, algo assim, que nós, vamos dizer assim, que crueldade, que coisa horrível, não tem amor, mas acontece. Porém, ele vai dizer assim, ainda que isso aconteça, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Você não é esquecido de Deus não, meu irmão. Você não é anônimo de Deus não, meu irmão, amém? Ah, eu quero sair do anonimato. Você nunca esteve no anonimato. Deus está de olho em você. Deus está vendo o seu dia a dia, aonde você entra nas redes sociais, o que você fala, o que você faz, o que você come e bebe. Deus está de olho em você, meu irmão. Você não está anônimo para Deus. Aleluias. Por isso, se encha de Deus. Busque estar na presença de Deus. E busque o propósito que Deus tem para a sua vida, porque Deus tem um propósito para fazer. Em Atos capítulo 4, versículo 33, está escrito: e os apóstolos davam com grande poder, com grande capacidade, abundância, testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Aleluias. Havia abundante graça, a presença de Deus estava sobre eles. A presença de Deus estava sobre a igreja. E a presença de Deus está sobre nós hoje. Não é diferente. Não é diferente, não mudou nada. Essa igreja primitiva para hoje não mudou absolutamente nada. O Espírito Santo de Deus quer te usar. Quer que você também seja abundante em graça. Quer que você pregue o Evangelho. O Espírito Santo de Deus espera que você então se levante como uma igreja valente, uma igreja relevante, uma igreja que promove a mudança, uma mudança que não está na aparência, que não está apenas em roupas, que não está apenas em bijuterias, que não está apenas em ornamentos, que não está apenas em palavras, porque tem gente que as suas atitudes falam muito mais alto do que as suas palavras, então eles certamente não serão ouvidos. Deus espera que você seja diferente no tocante a uma mudança real de pensamento, a uma mudança real de atitude, a uma mudança real com Deus. E para isso, você está aqui, sendo lapidado por Deus, sendo quebrantado e transformado. E aí Isaías capítulo 6, versículo 8, quando o templo estava cheio da presença de Deus, quando Isaías pensou que ia morrer por causa dos seus pecados, e foi tocado então com brasas tiradas do altar, ele ouviu a voz de Deus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? E só uma pessoa cheia do Espírito Santo vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para ser um diferencial. Eis-me aqui para pregar o Evangelho. Eis-me aqui para anunciar as boas novas do Senhor. Eis-me aqui
porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Porque o Espírito Santo de Deus me ungiu. Porque o Espírito Santo de Deus me deu uma nova oportunidade de viver uma vida diferente de tudo quanto eu já vivi na presença dele. Não existe prazer maior do que estar na presença de Deus. Não existe alegria maior do que servir a Jesus. Que nessa manhã, a palavra de Deus, a ministração do estudo sobre a importância do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a evidência dele em nós, que essa palavra, de fato, promova na sua vida um amadurecimento, para que a sua caminhada seja ainda mais sadia na presença dele. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, te louvamos, te glorificamos por esse momento, pela oportunidade de estarmos na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã de estudo, por esta manhã de crescimento na tua palavra. Abençoe os teus filhos, a tua igreja, aqueles que virão no culto à noite, aqueles que estão nos assistindo por essa transmissão. Abençoe a vida de todos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Pedimos, Senhor, que haja de fato mudança nas nossas vidas, que o teu Espírito venha nos lapidar, venha nos ensinar o caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém.